De olho na inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência. Esse é o nosso De Olho na Inclusão, aqui no canal do YouTube ONCB na Rede. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Wesley Gamaliel, já te convidando aí para você curtir o nosso canal, clicar aí no gostei, compartilhar o nosso conteúdo com todo mundo e ativar o sininho para você receber todas as informações e ficar sabendo sempre que tiver um conteúdo novo aqui no nosso canal. O De Olho na Inclusão fala de inclusão, de acessibilidade, traz as principais notícias da semana e eu quero começar falando com Aguinaldo Borcati, que traz os destaques do programa de hoje, Aguinaldo. Olá, Wesley Gamaliel, tudo bem com você? Olá, Marcos Aurélio de Carvalho, gente boa e qualificada que está conectada com o De Olho na Inclusão. Os meus destaques são os seguintes. Olha só, depois de 7 anos, governo retoma Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Aplicativo BeMaiás testa integração com serviço de inteligência artificial ChatGPT. E para atleta, lança um livro fantástico, muito legal, que mistura mitologia e deficiência. Wesley, é só você me chamar que daqui a pouco eu trago os detalhes. Ah, deixa comigo então. Antes, vamos cumprimentar também o Marcos Aurélio de Carvalho, que também tem destaques importantes para o programa de hoje, Marcos. Olá Wesley, olá Aguinaldo Borcati, todos e todas que acompanham o nosso De Olho na Inclusão. Atenção, daqui a pouco, entrevista com Carlos Ferrari, diretor da ONCB, explica o que precisa ser corrigido no recentemente lançado instrumento, essa nova versão do instrumento de avaliação biopsicossocial da deficiência. Tem coisa para corrigir. E Ferrari vai contar, vai explicar para a gente. Ministério do Turismo lança a versão online de uma cartilha para atender melhor pessoas com deficiência, ou seja, cartilha do Ministério do Turismo com acessibilidade. Jornalista com autismo faz série especial sobre o tema e lança um podcast. Já vão contar tudo isso para vocês. É isso, tá repleto de coisas boas o nosso De Olho na Inclusão desta sexta-feira. E eu lembro você que você pode participar com a gente aqui pelo chat do nosso canal do YouTube ou também pelo nosso WhatsApp. É o 119-2006-1342. 119-2006-1342. O Aguinaldo Borcati vem para cá porque teremos Conferência Nacional da Pessoa com Deficiência, Aguinaldo. Exatamente, a última, Wesley, foi a 4ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, aconteceu lá em 2016. Portanto, passaram-se 7 anos, mas agora foi marcada a 5ª conferência, que será realizada em julho de 2024. A convocação para o encontro foi realizada pelo ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, o Silvio Almeida, em publicação no Diário Oficial da União. Atenção para o tema, hein? O tema será o cenário atual e futuro da implementação dos direitos da pessoa com deficiência, construindo um Brasil mais inclusivo. Além dessa conferência, marcada lá para o ano que vem, para julho, também serão realizadas conferências em âmbito municipal e estadual, de 1º de julho de 2023 até 30 de abril de 2024. Boa notícia, hein? Essas conferências sempre são muito importantes para que se discutam políticas públicas relacionadas aos direitos das pessoas com deficiência, Wesley. É isso, Marcos Aurélio, a conferência está de volta, 2024 tem aí a Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou da Pessoa com Deficiência. É o que faz valer, né, o que está lá na convenção, na LBI, nada sobre nós sem nós, a participação das pessoas com deficiência nas formulações de políticas públicas que tinha sido vetada ou não estava acontecendo e agora volta em 2024. Boa notícia, né, Marcos? São escolhas. Orçamento é escolha. E as escolhas eram para não realização da conferência, não só por questões orçamentárias, mas também por alguns retrocessos que acabavam sendo consequências de opções políticas. Agora está de volta. Claro que temos que aguardar para ver como vai ser formulada, como vai ser organizada. Mas é fundamental. É assim que acontece. Muita gente fala com orgulho de outros países, quando morei no país tal, país X, país Y,
no hemisfério norte, não sei o quê. Só que nesses países, o governo aposta, o governo financia eventos como esse. Por quê? Porque entende que todos os representantes dos diferentes segmentos da sociedade nesse setor têm que ser ouvidos. Tem que ser ouvidos, tem que ser consultados, tem que ser ouvidos esses segmentos. Então, a ONCB, que faz parte de um dos importantíssimos segmentos das pessoas com deficiência, são mais de 7 milhões de brasileiros entre pessoas cegas e com baixa visão. A ONCB saúda, a ONCB parabeniza essa decisão da retomada das conferências. Pessoa com deficiência tem que ser ouvida, Aguinaldo. Vem aí as conferências municipais ainda em 2023 e a tão esperada Conferência Nacional em 2024. Importante, né, Wesley? A gente sabe que ao longo desses 7 anos teve alguns ensaios para que acontecessem a 5ª conferência, acabou não acontecendo. 2021 chegou a anunciar, né, a ser anunciada, inclusive. Aí houve críticas porque não foram chamadas entidades que participam, né, dessa discussão para participar das conferências. E agora finalmente teremos, inclusive já com esse primeiro passo, que são as conferências municipais e estaduais, realmente muito importantes também. E nós aqui da ONCB vamos estar acompanhando todos os detalhes para trazer as informações. E a ONCB, certamente, como instituição também, acompanhando de perto, até mesmo para contribuir para o debate público, como sempre tem feito, Wesley. A ONCB está contribuindo em todos os âmbitos, em vários conselhos, inclusive nessa notícia que a gente vai trazer agora, que é o instrumento de avaliação da deficiência, Marcos Aurélio. Parece que vai avançar, mas ainda tem alguns problemas, né? Exatamente. E vamos falar sobre eles com responsabilidade, com a linha editorial que a gente tem aqui, que é de fazer a crítica de maneira construtiva e propositiva. Pois bem, um decreto do governo federal instituiu o Grupo de Trabalho Interministerial para tratar da avaliação biopsicossocial unificada da deficiência. Avaliação biopsicossocial, para quem não sabe, daqui a pouquinho na entrevista, o meu entrevistado vai explicar para quem ainda não tem esse contexto, não sabe do que se trata, é uma das mudanças a partir da LBI, da Lei Brasileira de Inclusão de 2015, uma das mudanças mais importantes, que é a mudança da forma como é avaliada se uma pessoa tem deficiência severa ou tem uma deficiência que não é assim tão severa. E já Carlos Ferrari, nosso entrevistado, explica. Mas o que aconteceu? O instrumento tem como objetivo avaliar quais benefícios cada pessoa com deficiência tem direito de acordo com as características de cada um. Segundo o governo, o objetivo é que o trabalho apoie a elaboração de uma proposta de avaliação biopsicossocial da deficiência e indique processos de implementação, ou seja, de como fazer esse modelo de avaliação acontecer. É o modelo de avaliação e de implementação da avaliação nos estados, nos municípios e da União. O grupo terá duração de 360 dias, podendo ser prorrogado por período equivalente. Mas este grupo e esse instrumento criado, então, tem problemas, tem equívocos. E é sobre esse assunto que eu conversei ainda há pouco, e vocês vão conferir a entrevista agora, conversei com o diretor de Relações Institucionais da ONCB, Carlos Ferrari. Acompanhe. Como você reagiria se alguém dissesse, pode entrar nesse elevador, mas ele tem de 46% a 56% apenas de garantia de segurança para você? E o mesmo se alguém dissesse isso sobre um carro, entra nesse carro, mas tem entre 46% e 56% de segurança. Pois bem, Beto Pereira, presidente da ONCB, fez esse tipo de analogia, esse tipo de comparação ao falar da avaliação biopsicossocial. Ele falou sobre isso na reunião do CONAD na semana passada. CONAD, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Mas vamos explicar então o que Beto Pereira quis dizer com essa analogia, com essa comparação? Eu converso agora com Carlos Ferrari, que é diretor de Relações Institucionais da Organização Nacional de Cegos do Brasil. Ferrari, por que a avaliação biopsicossocial tem esses riscos da comparação aí feita por Beto Pereira? Olá, Marco. Olá, nosso público querido do De Olho na Inclusão. Bom, o Beto, na verdade, estava falando do IFBRM, o Índice de Funcionalidade Brasileiro Modificado, que foi gestado e trabalhado lá na UNB. Era a ideia de como se regulamentar o artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão, que trata da avaliação biopsicossocial. Ocorre que o índice ele vem com
com um nível de acurácia bastante baixo, o que coloca em risco centenas de milhares de pessoas com deficiência, notadamente pessoas cegas e com baixa visão, ao serem avaliadas sob a ótica desse índice. Então, o nosso questionamento é que não se pode, no momento atual, felizmente, inclusive, a ONCB foi ouvida, né? Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o grupo de trabalho, não se pode falar em regulamentar o artigo 2º nesse momento, dado o baixo nível de confiabilidade desse índice, que futuramente pode vir a ser aprimorado, enfim, mas que não está pronto. Logo, no Brasil não está pronto para, infelizmente, não está pronto. 8 anos depois da aprovação da LBI, era para se, depois de 2 anos, já regulamentar o artigo 2º, mas infelizmente não estamos maduros ainda. Vamos fazer o seguinte, Ferrari, antes mesmo de falar sobre o grupo de trabalho, vamos explicar para quem não conhece ainda, quem acompanha a programação da Rádio ONCB e aqui do canal YouTube até já ouviu bastante falar sobre isso, mas para quem ainda não conhece, o que é a avaliação biopsicossocial, que está prevista, como você disse, na LBI, que é de 2015, na Lei Brasileira de Inclusão, substitui um tipo de análise que era feito anteriormente, que tinha outro tipo de critério. O que é exatamente a avaliação biopsicossocial? Ela muda o paradigma de entendimento da deficiência, né? Eu vou tentar ser bastante direto aqui para todo o nosso público entender. Então, até a convenção ser ratificada no Brasil, você tinha uma leitura da deficiência puramente médica. Você ia no médico, o médico dava um laudo baseado nas estruturas do corpo do sujeito e ele era reconhecido como pessoa com deficiência ou não. A partir de uma nova percepção de entendimento de deficiência, a convenção diz para a sociedade o seguinte: olha, não basta o médico, é necessário uma equipe multidisciplinar para avaliar a correlação do indivíduo com o meio. E aí vai se avaliar não só as estruturas desse corpo, mas também as barreiras do meio. E a partir daí vai se dizer se o sujeito tem uma deficiência leve, moderada, severa ou não tem deficiência. Ocorre que, e aí já vamos antecipar aqui para a gente ser bastante objetivo, a gente aprendeu, depois de tanta luta, que, claro, você pode ter maior ou menor nível de barreira sendo pessoa cega, por exemplo, para trabalhar, e isso pode ser avaliado, por exemplo, por uma comissão multidisciplinar, mas nada vai tirar da frente o fato de os nossos olhos não funcionarem. Então, tem um componente, no caso da cegueira, muito próprio da baixa visão, que é a disfuncionalidade, ou seja, isso precisa ser compreendido. Então, nós estamos mudando o paradigma de leitura, de compreensão da deficiência por parte da sociedade, e logo também está se mudando a forma de avaliar e de se reconhecer essa deficiência. É sobre isso que nós falamos quando falamos sobre avaliação biopsicossocial. Como funciona o grupo de trabalho, Ferrari? Como ele é composto? Ele está sendo composto agora, saiu agora essa semana, né, uma portaria estabelecendo o grupo de trabalho, por vários representantes do governo brasileiro, de ministérios, ou seja, com olhares distintos acerca do tema. Você vai ter gente da saúde, gente da educação, enfim, gente de vários ministérios. Está sendo capitaneado pelo Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, onde está lotada a Secretaria de Direito da Pessoa com Deficiência, e vai ter um assento ali o Conselho Nacional de Direito da Pessoa com Deficiência, que eu acho muito interessante, porque quem for representar o conselho ali, eu espero que seja pessoa com deficiência, enfim, vai poder levar para dentro desse grupo de trabalho todos os debates que estão sendo feitos naquele conselho e na própria sociedade como um todo acerca do tema. Voltando aqui ao que a gente abordou na primeira pergunta e agora aprofundando um pouquinho mais para finalizar essa nossa conversa, já te agradecendo a gentileza, Carlos Ferrari. Voltando aqui ao primeiro ponto. O que a ONCB está fazendo para mudar, para alterar, para aperfeiçoar esse instrumento da avaliação biopsicossocial e quais os pontos principais? O que a ONCB está fazendo e sobre quais pontos principais do instrumento ela quer atuar para alterar? Bom, a ONCB está trabalhando em algumas frentes. Primeiro, a ONCB chamou toda a rede para conversar sobre o assunto. E aquilo que era uma percepção dos dirigentes foi reafirmado por toda a nossa rede de pessoas cegas,
assessores, secretários e entidades afiliadas. Ou seja, o instrumental não dá conta de avaliar a questão da cegueira e da baixa visão como deveria. E aí está muito ligado às perguntas que ele te faz. Ele pergunta: você consegue se vestir? Você consegue fazer um lanche, uma comida? Né? Eu estou sendo bem aqui grosseiro no sentido... mas, na verdade, essas perguntas aparecem. E o cara vai dizer que sim, e aí vai dizer: então você não tem uma deficiência severa, tem uma deficiência moderada. Ocorre para nós, pessoas cegas, tem outras perguntas talvez muito mais significativas e que vão direto ao ponto. Por exemplo, se você deslocar do ponto A para o ponto B, em determinadas situações, por mais que você seja um ninja de uso da bengala ou do cão-guia, isso vai ser dificultoso por uma série de fatores, ou mesmo acessar determinada informação, ou seja, o aspecto comunicacional, a mobilidade urbana, são elementos para a cegueira que estão num primeiro nível de grandeza, ao contrário do que acontece com outras deficiências. Então, para nós, esses detalhes surgiram muito nos debates com a nossa rede, com os colegas com deficiência, que são pesquisadores, são estudiosos do assunto, e aí a gente se sente muito à vontade para problematizar o instrumental e para levar esse debate para a mesa. E aqui no De Olho na Inclusão, nós vamos dar sequência nas próximas edições ao acompanhamento, ao monitoramento, e na Rádio UNCB também, dos desdobramentos dessa luta da UNCB para aperfeiçoar, corrigir, alterar o instrumento de avaliação biopsicossocial. Carlos Ferrari, muito obrigado pela gentileza. Nós conversamos com Carlos Ferrari, que é o diretor de Relações Institucionais da Organização Nacional de Cegos do Brasil. Obrigado. A entrevista da semana aqui no De Olho na Inclusão com Marcos Aurélio de Carvalho, o Carlos Ferrari, o diretor de articulação institucional da ONCB, falando aí do IFBRM. É um instrumento que vai avaliar a deficiência, que vai ser usado para avaliar as deficiências depois que tudo estiver corrigido, depois que tudo estiver bem pactuado com o segmento de pessoas com deficiência. O De Olho na Inclusão fala agora de tecnologia, fala do Be My Eye, que é um aplicativo que todo mundo conhece, e agora unindo a inteligência artificial, Aguinaldo. Pois é, um assunto que certamente interessa bastante ao nosso Danilo Ferrari, né, que apresenta o Drop Nerds na rádio ONCB. O aplicativo Be My Eyes está oferecendo a alguns usuários uma integração com o serviço de inteligência artificial ChatGPT. O ChatGPT tem se popularizado muito, né, nos últimos meses por conta da sua capacidade de conversar com o usuário e produzir textos sofisticados. E o Be My Eyes conecta pessoas cegas e com baixa visão a voluntários. Funciona da seguinte forma: através da câmera, né, a pessoa com deficiência visual conversa com o usuário para obter ajuda relacionada a algumas questões que pode envolver em casa, como, por exemplo, uma luz acesa ou apagada, um aparelho de televisão, se está ligado ou não. É bem interessante. A ideia do teste é oferecer um voluntário virtual. Essa ferramenta usaria a inteligência do ChatGPT para informar o que está em imagens enviadas pelos usuários com deficiência e conversaria com ele a respeito do que foi identificado, dando sugestões ou contextualizações, Wesley. Aí a tecnologia, né? Tecnologias diferentes se conversando para trazer mais ferramentas de acessibilidade. E para incluir mais pessoas com deficiência, notícia boa aqui no nosso De Olho na Inclusão, trazida pelo Aguinaldo Borcati. E agora a gente vai falar de turismo. Ele que gosta de viajar o Brasil e o mundo vai falar sobre uma cartilha, Marcos Aurélio, que pode aí ajudar nas questões do turismo? Wesley, não só gosto, como amo viajar e tenho esse privilégio, né? Desde 1984, minha primeira viagem, ainda quando eu era repórter de esportes, de estar sempre viajando a serviço, a trabalho. E naquela época, nem se pensava numa proposta como essa. Eu que tenho baixa visão, tinha que ler aqueles textos sobre os lugares que eu ia, aqueles textos com letra pequenininha. Pois bem, o Ministério do Turismo atualizou e lançou versão digital de sua cartilha com dicas para o atendimento a turistas com deficiência. O material tem o seguinte nome:
As belezas brasileiras merecem ser conhecidas por todos. Esse é o nome desse material, dessa cartilha. Foi publicado pela primeira vez em 2016. A publicação é resultado da parceria com o Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência e com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Entre as novidades, esta edição atual tem atualizações de desenhos, inclusão de novas dicas, substituição de termos relacionados à deficiência, atualização de quais termos são mais adequados, né, em relação ao nosso segmento de pessoas com deficiência, portanto, retirando aqueles termos que caíram em desuso. E aí, substituíram por termos mais adequados. O material pode ser encontrado no site e, nós deixamos aqui, eu, Aguinaldo e Danilo, deixamos para vocês aqui no texto que está no canal YouTube ONCB na Rede, nós deixamos aqui para você o link, é só clicar ali que você vai acessar diretamente essa cartilha do Ministério do Turismo com acessibilidade, Wesley. Notícia boa de turismo aqui no nosso De Olho na Inclusão. Quando você falou de beleza, Marcos Aurélio, o Aguinaldo deu até um sorriso ali, mas é importante ressaltar que a beleza são as belezas do turismo, viu, Aguinaldo? Mas eu quero que você comente essa iniciativa que teve aí, como bem disse o Marcos, a participação do CONAD, do Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, mostrando que quando as pessoas com deficiência têm a oportunidade de opinar, de contribuir, coisas boas acontecem. E, de novo, a beleza é a beleza do turismo, tá? E eu também gosto muito, né, das belezas turísticas do nosso Brasil, que com certeza é muito rico, né? Tem muitos lugares maravilhosos. Mas é isso que você falou, Wesley, a participação efetiva, né, de pessoas com deficiência envolvidas no processo tendem a produzir materiais bons como esse material voltado ao turismo. Você gosta de sempre repetir o nosso lema e é sempre importante mesmo, né? Nada sobre nós sem nós. E nós, pessoas com deficiência, também gostamos de apreciar as belezas do nosso país e esse manual certamente nos será muito útil, Wesley. E aí, Marcos Aurélio, tomara que as pessoas utilizem desses materiais para perceber que as pessoas com deficiência também gostam de turismo, também gostam de viajar e também precisam de acessibilidade, né? É verdade, Wesley. Bom, a maior prova disso é o sucesso de projetos que oferecem turismo inclusivo no nosso país, né? Não só os hotéis, por exemplo, hotéis nas áreas de campo, áreas rurais, como também as empresas e entidades de terceiro setor que oferecem turismo acessível. Então, isso é a prova de que realmente o povão quer viajar, quer ter oportunidade de viajar, quer ter não só mais acessibilidade financeira, ou seja, preços mais acessíveis, como também acessibilidade quando se trata do uso de recursos, do uso de cartilhas, do uso dos recursos ao longo da viagem, acessibilidade em todo o processo, da compra ao desfrute do passeio. Acessibilidade em todo o processo, é isso que queremos. É isso que queremos. Vamos da cartilha para o livro. Mitologia e deficiência, Aguinaldo. Me fale mais sobre isso. Pois é, eu quero começar provocando a tua imaginação, Wesley, e a imaginação dos nossos telespectadores, né, fazendo a seguinte proposta. Imagina como seria se os deuses gregos encarnassem no mundo como pessoas com deficiência. Pois é, essa foi a proposta do livro que se chama Além da Visão, que é de um atleta, né, de um para-atleta da bocha paralímpica, o Daverson de Oliveira. Ele lançou esse livro e a proposta é bem essa mesmo, né, de misturar mitologia e deficiência. O Daverson contou ao Portal G1 que esta deve ser só a primeira obra de uma série de 7 livros que ele quer fazer. Ele afirmou que o seu objetivo é mostrar para crianças e para pessoas em geral que pessoas com deficiência podem fazer o que quiserem. O para-atleta mora em Santos, tem 38 anos e por muito tempo teve que enfrentar a dificuldade de se comunicar por conta da sua paralisia cerebral. Mas agora, vencendo essa dificuldade, criou essa obra, mais um livro que eu vou ter que incluir aqui na minha estante, Wesley. E depois você conta pra gente aí as suas impressões em um próximo De Olho na Inclusão aqui no canal do YouTube da ONCB, a Organização Nacional de Cegos do Brasil. Série especial sobre autismo com jornalista que tem o TEA, Marcos Aurélio.
É isso aí, a jornalista Amanda Ramalho lançou uma série chamada Amanda no Espectro. Essa série está dentro do podcast Esquizofrenóias, é assim que se chama, é um podcast sobre saúde mental, que agora tem essa série, confirmando o nome da série, Amanda no Espectro. A profissional ficou conhecida principalmente por seu trabalho no programa Pânico da Rádio Jovem Pan. Ela foi diagnosticada dentro do espectro autista, quer dizer, ela é uma pessoa com um transtorno do espectro autista, foi identificada dessa forma em 2022 e compartilha sua trajetória e compartilha justamente com os convidados, bate um papo com os convidados nesta série e agora tem esse novo projeto, né? Quem informa o canal, quem informa é o Canal Autismo, é a fonte dessa informação. Entre os convidados do programa estão o apresentador da Globo, Marcel Soares, a deputada estadual por São Paulo, Andréa Werner, que esteve com a gente também lá no Cultura Inclusiva em dezembro, a jornalista autista Renata Simões e Marina Amaral, que é colorista autista. Portanto, uma iniciativa para transformar o tema, a temática do autismo em debate, em série dentro de um podcast, Wesley. É isso, esse foi o De Olho na Inclusão, com notícias de inclusão e acessibilidade aqui no canal do YouTube ONCB na Rede. A gente volta semana que vem e a água não foi santa, viu, Agnaldo? Não adiantou. Não deu, né, Wesley? O pessoal estava numa expectativa grande com relação ao Água Santa contra o Palmeiras, mas não deu muito certo, não. Assim como não deu muito certo para o teu Corinthians e para o meu Atlético na Copa do Brasil. A gente vai falar sobre esses assuntos no Esporte Divisão, segunda-feira, às 8 da noite, pela rádio ONCB. E eu já estendo o convite a todos os nossos telespectadores a nos acompanharem. André Ferreira, Lorena Oliveira, eu, o Alex Simplício, estaremos falando sobre futebol, inclusive também sobre esporte paralímpico. Um grande abraço para você, Wesley. Até o próximo De Olho na Inclusão. Estaremos juntos aqui na próxima sexta-feira. Agora, se o Corinthians não me dá alegria, o Vitor Pereira nos dá alegria. Para quem é corintiano, você é flamenguista, Marcos Aurélio? Exatamente, para você e para mim. Você se livrou no ano passado e eu me livrei neste ano. Você sabe que o Flamengo está como religiosos, né? Está à espera de Jesus. A piada lá no Rio de Janeiro agora é que certos jogos do Flamengo são como culto evangélico. De algumas das denominações evangélicas, nem todas têm esse comportamento, mas algumas denominações, muitos gritos, choro, emoção, todos pedindo a volta de Jesus. Jorge Jesus, que ainda não respondeu oficialmente ao Flamengo, porque tem um contrato até o final de maio com o Fenerbahçe da Turquia, mas esse é assunto também para o Aguinaldo, para o André Ferreira, para o Alex Simplício e toda a turma do Esporte Divisão, segunda-feira, 8 da noite, na rádio ONCB, o som de todas as vozes. Wesley, é esperar, porque Vitor Pereira, tchau, já foi. Minha saudação para você, Marcos Aurélio. Eu devo dizer que eu estou muito feliz porque o Vitor Pereira merecia 4 derrotas, 4 campeonatos perdidos para a alegria de nós corintianos. O De Olho na Inclusão volta a semana que vem. A todos um grande abraço e até lá. De Olho na Inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência.